Boa tarde a todos. Novamente estamos aqui nessa tarde de sábado para estudar a Santa Palavra de Deus. Novamente eu falo, que sempre eu converso com alguém, tem uns colegas meus, amigos. E tem um amigo meu que é o seguinte, o pensamento dele é esse: Fernando, nós somos salvos pela graça. Somente graça, Fernando. Porque esse assunto que eu estava conversando com ele sobre alguns versículos da Bíblia, mostrando para ele versículo bíblico sobre a lei de Deus e assim por diante, ele não considera, porque ele falou que hoje é somente graça, não precisamos mais guardar lei nenhuma, porque hoje nós somos salvos pela graça e assim por diante. E ele sempre martelando assim, somente graça, Fernando. Hoje é graça, graça. E não teve jeito, a gente conversou e ele ficou na graça. Mas o que a palavra de Deus fala a respeito? O apóstolo Paulo, ele fala, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, que diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Paulo, ele fala, anulamos a lei pela fé? Ele fala, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O que ele quer dizer? A graça anula a lei? Ele diz que não, antes confirmamos. Agora que eu sou salvo pela graça, antes eu andava erradamente, transgredindo o mandamento de Deus, eu roubava, eu matava, conhecia Cristo. A graça de Cristo me salvou, e agora eu sou salvo pela graça e não cometo mais pecado. Então agora que eu sou salvo pela graça, então eu não faço mais as coisas que eu fazia antes. Agora eu tenho que estabelecer a lei que mostra para mim o que é errado, porque a lei ela sempre aponta para nós o que é pecado. Por isso Paulo lhe diz: anulamos, pois, a lei pela fé? A fé que a gente tem em Cristo, que é a graça que Ele nos dá para nos salvar, essa fé em Cristo anula a lei? Ele fala, de maneira nenhuma, antes confirmamos. Então, tem gente que acha que porque nós somos salvos pela graça, não precisamos mais observar nenhum mandamento. O mandamento ele tem a sua função, que é mostrar para nós o que é pecado. E se eu anulo a lei agora pela graça, como que eu vou saber o que é pecado, se não existe mais lei, entendeu? Então, a lei tem a sua função, a graça é um dom gratuito de Deus, não somos merecedores disso, mas Deus, pela tua misericórdia, Ele nos concede essa graça, para que a gente possa sermos salvos. Mas a lei, ela continua vigorando, porque Tiago fala, aquele que tropeçar de qualquer um dos mandamentos, por mais pequeno que ele seja, vão ser culpados por todos. Então, você vê vários versículos, muitos versículos na verdade, praticamente toda a Bíblia falando sobre a lei, que a lei mostra para nós o que é pecado e a função dela. Mas você que acha que é salvo pela graça, você tem que rever a sua situação, deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração para que você viva pela graça, mas não desfazendo da lei de Deus, porque ela tem a sua função e a lei vai servir para nos condenar. Jesus Cristo ele vai usar a lei para mostrar para mim onde eu errei, qual o ponto que eu estava errando, e ali naquele ponto que ele vai me condenar, se eu não confessar os meus pecados. Muito obrigado a todos por essa tarde maravilhosa.